tá, os testes deu certo, tá tudo bom. Ótimo. Aliás, tu comprou o Light Ring Light. Antes de você, inclusive. Outra vez que a gente conversou, eu já tinha ele, lembra? É verdade, nossa, mano. Meu Deus, é que faz tanto tempo. Caralho, foi tempo pra Pois é. cacete. Caralho. Sei lá, a última vez que a gente conversou, não me lembro quando que foi. Eu só sei que, sei lá, mano, acho que foi antes do 100 e pouco, por aí, alguma coisa assim. Que eu lembro que foi durante a pandemia. Eu lembro que a gente falou, inclusive... É que eu comecei o podcast na pandemia, né, mano? Sim, pois é. Então, beleza. Opa aí, pessoal, bem-vindos sempre ao podcast. Meu nome é Lourenço Peras Altas, estamos aqui com o Marcelo Tavares. Marcelo, se apresenta pro pessoal, fala o que você é e o que fez. Olá, galera, muito boa tarde, boa noite. Meu nome é Maciel, tenho 30 anos, não sei de onde estão tirando coragem para falar isso. E eu acho que minhas olheiras denunciam, né? Sou educador, você não é educador se você não tiver olheira, porque é isso que a profissão faz com a gente. Atualmente trabalho numa creche, inclusive essa camiseta que nós fizemos lá, eu não sei se vai estar... Tá mostrando. Marcelo Educação Infantil. Vai mostrar na câmera. Essa camiseta não é exatamente uniforme, mas é uma camiseta que nós fizemos. Eu desliguei a iluminação. Meu Deus. Nós fizemos da nossa creche, né, que eu trabalho, da nossa equipe. O que foi? E eu estou na educação desde 2012, quando eu comecei a faculdade de pedagogia pela Unesp. Me formei em 2016. De lá para cá, já passei por alguns lugares, tanto em estágios quanto em programas da faculdade que nos colocavam lá dentro, onde eu tive, inclusive, minhas primeiras experiências. Passei por 2 creches, estou agora na segunda trabalhando mesmo. Uhum. Cara, qual que foi o efeito da pandemia nas crianças? Então, nós tivemos 2 anos sem... A minha vivência que eu mais percebo, que eu mais vejo, porque é onde eu estou inserido, é na educação infantil, até 5 anos. E nós tivemos crianças que ficaram 2 anos sem entrar numa creche, né? E é importante vincular essa conversa, quando a gente fala sobre isso, é importante lembrar que 2 anos é quase metade da vida das crianças. Por exemplo, quantos anos você tem hoje? Eu tenho 23. Fiz 23 semana passada. 23. Imagina que numa atividade diária que você faz todo dia, do nada você ficou 14 anos sem fazer. Caralho, mano. Para as Eu tô crianças zoado. para as crianças é basicamente isso. Eles ficaram um período muito grande e muito significativo da vida deles, afastados de toda a rotina, de tudo aquilo que a escola representa. Então a gente está tendo aí um trabalho de formiguinha de novamente ensinar eles as regras, ensinar eles de eles se acostumarem novamente como é que fala, a toda essa rotina, né? Que eles já deveriam estar acostumados. Eu tenho atualmente uma turma de 4 anos. Essa turma, a última vez, só para você ter uma ideia, a última vez, antes desse ano, que esteve dentro de uma creche, eles tinham 2 anos, eles sequer lembram disso, né? Caralho. Então, eles estão sendo apresentados tudo de novo. E eu percebo que as crianças estão muito... Essa geração de crianças que nós estamos recebendo agora, eles estão muito mais agitados justamente por conta disso, por conta dessa ausência de rotina, de regras, né? Que a creche costuma impor. Eu Sim. queria, Lourenço, antes da gente continuar, só fazer um pequeno apontamento sobre a entrevista. Eu não quero deixar aqui de contar situações, falar de casos que aconteceram, porque eu acho que é muito divertido, mas por questões tanto por respeito ao Estatuto da Criança e do Adolescente e por questões éticas, todas as vezes que eu mencionar crianças aqui nessa entrevista, e inclusive funcionários e colegas meus, eu vou estar usando nomes fictícios, tá? Não, de boa, claro. E é importante salientar que, ao todo, em todos os trabalhos, estágios, projetos, eu passei por 7 creches diferentes, tá? Então, eu tenho uma carga, pode não parecer, mas eu tenho uma carga de trabalho que dá para esconder, dá para falar desses casos sem que dê para alguém fuçar e descobrir de onde que é. Não, Tá? tranquilo, pô. E eu já sabia mesmo, pô. Não, é claro que você não vai falar nome de criança de verdade, né, mano?
Meu Deus do céu, isso daí não pode. Pelo menos eu acho que não pode, né? Não pode fazer Não, isso. depende. Eu poderia falar se eu tivesse autorização dos pais, Então, é entendeu? isso. Mas eu acho que você não tem. Não, você não tem. Eu acredito que você não tem de todos, né, mano? Tipo, pra contar Sim, isso pra todo sim. mundo, então. E assim, o Estatuto da Criança e do Adolescente, ele é bem claro no sentido de preservar a imagem da criança. E Uhum, essa imagem, ela não diz respeito só à imagem física, mas se eu chego aqui, eu falo da criança, eu conto questões ah, que são do interesse dela, que tem a ver com o desenvolvimento dela, que tem a ver com dificuldades dela, isso é a imagem dela que está sendo posta também, né? Então uhum. você tem que ter Sim, sim. um certo cuidado. Eu sempre falo isso, quando você lida com pessoas, você tem que ter um cuidado extremo em tudo que você vai falar, tudo que você vai dizer, né? Uhum. Sim, sim. E, cara, assim, né? Essas crianças tiveram que sobreviver na pandemia, sobreviver, né? Tiveram que ficar na pandemia e tal, passar. E você acha que a tecnologia pode ajudar elas a se adaptar ao como que tá o ensino hoje em dia? Ou não? Como assim? Você está falando dentro da creche, você está Sim, dizendo? sim, sim. Você acha que a tecnologia ajuda ou você acha que atrapalha depois da pandemia? Por conta que, pô, criança agitada, né, mano? Criança agitada e ainda não aprende a internet, a gente sabe que é um perigo, tá ligado? Então, depende bastante. O meu contexto de trabalho, como você já sabe, é o da escola pública, né? Não, claro. Dentre as vezes que eu trabalhei, sempre foi nessa escola pública. Infelizmente, eu ainda não tenho uma experiência na creche particular. E por isso, homem é mais difícil também, né? Não que me faça falta, não faz. Não faz. Ah, e, no ponto de vista, onde eu vejo, a maioria das crianças, quando ficaram esses 2 anos em casa, todo o contato que elas tiveram, o que elas mais fizeram dentro de casa foi tecnologia, foi no celular, foi na televisão, foi em todas essas Uhum. babás eletrônicas, né? Então, na verdade, isso já é uma coisa que está saturada para eles, né? Então, na verdade, a gente, pelo menos onde eu trabalho, nós estamos tentando seguir o caminho oposto. Nós estamos tentando reforçar, trazer novamente, isso é uma coisa que eu faço muito, trazer novamente brincadeiras antigas, fazer eles se movimentarem mais. Por exemplo, esses dias eu estava ensinando batata quente para eles. E é muito esquisito você imaginar que existe uma criança que não, nós, eu falo nossa geração, né? Que exista uma criança que não conhece batata quente. Sim, Mas sim. tem, mas tem, né? Isso é bem estranho. Quais outras Brincadeiras de roda. brincadeiras? É exatamente o que eu ia te perguntar. Quais outras brincadeiras assim você teve que ensinar que era da sua época? E, aliás, da minha época também, né? A Sim, gente sim, lida pois é. pra... Não, quais Eu, que foram? eu ensinei passanel já. Você sabe o que eu fazia? Uma coisa interessante que eu fazia? Essa brincadeira, pegando rapidamente essa brincadeira da batata quente, na tradicional, quando a batata queimava, né? A criança saía da roda. Só que tem um porém. Quando você vai tirando as crianças da roda, você vai criando um segundo grupo. E aí é meio difícil você estar de olho ao mesmo tempo, fazendo a brincadeira com um grupo e olhar no outro que está separado. E aí eu tive uma ideia que foi o seguinte: eu peguei um pote, que estava sem uso aqui, peguei uns papeizinhos, coloquei algumas prendas, tipo cantar uma música, imitar um bicho, etc, etc. E aí, em vez de eu eliminar a criança, eu sorteava uma prenda. Ah, que da hora, mano. E era legal, nessa época eu trabalhava com 4 e 5 anos, né? E era legal para eles porque eles tinham contato, mais um contato, né? Com as letras que eles estavam aprendendo, né? Uhum. E ao mesmo tempo não separava a turma, eles voltavam a brincar, então não tinha aquele conflito. Essa fase de 4 anos, a fase que eles começam a entender a brincadeira com regra, é uma fase que existe muito conflito com a questão de perder, né? Assim, uhum. Você tem que ensinar muito que perder não é tão ruim assim, tá ligado? Sim, pois é, pois é. Sempre, você tem que ir preparado quando você vai. Por exemplo, esses dias eu ensinei dança das cadeiras, né? Sempre que você vai ensinar esse tipo de brincadeira, você tem que ir preparado porque vai ter um conflito. Porque Uhum. muito dificilmente não vai ter um conflito, né? Quando Sim, você tem sim. alguém para ganhar e o outro vai perder, né? É que é difícil também você falar em perder sem gerar uma carga negativa em cima disso, né? Com A toda própria palavra certeza. perder traz essa carga negativa, né? Uhum. E a criança ainda é aquela pessoa que, tipo assim, quer se mostrar o melhor pros outros, né? Tá ligado? Pros seus coleguinhas e coisas do tipo. Então, Não, mano, mas então. todos nós, a gente nunca perde isso. A gente cresce e não perde isso. A gente cresce naturalmente com esse instinto de trazer o melhor, de ser o melhor, sabe?
de ser visto, de ser percebido. Isso é uma coisa que eu uso muito a meu favor na educação infantil. Eu falo o seguinte, eu não sou a pessoa que vai falar que não, nunca você pode levantar a voz para a criança, porque vai traumatizar e não sei o quê, você não pode educar a criança pelo medo. Situações e situações, tá? Claro que você não pode sair gritando o tempo todo, mas em algum momento você vai ter que se impor, porque senão, né? Ainda mais senão você tá ferrado. Senão a criança nunca vai te respeitar, tá ligado? Sim, justamente. Toda a vida, não só na infância, nós temos esse instinto, essa coisa de querer ser visto, de querer ter a atenção das pessoas. E geralmente isso começa por ter algo a apresentar, sabe? Por ter algo a mostrar. E a gente carrega isso a vida toda. E isso é algo que eu uso muito a meu favor. Eu mencionei isso sobre gritar, porque eu prefiro que as crianças me respeitem muito mais porque gostam de mim do que porque eu vou gritar ou eu vou fazer alguma coisa. E a maior parte disso acontece porque antes de ser o tio que grita, antes de ser o tio que impõe, antes de ser o tio que fica ali do lado de braços cruzados dando ordem, eu sou o tio que escuta. Eu sou o tio que brinca junto. Eu sou o tio que se faz presente além da obrigação, sabe? Ah, mano. Cara, mas é o que tem que fazer, tá ligado? Por quê? Por conta que normalmente não, mas eu acredito que escola pública deve ter muita criança com os pais ferrados da cabeça, tá ligado? Deve ter, né, mano? Escola pública é particular também, só que como particular é mais pai rico e coisa do tipo, tá ligado? Então eu acredito que os caras, eles não dão muita atenção pro filho. Então não dá pra ser tão ferrado da cabeça. Então, peraí, eu fui um pouquinho errado nessa minha opinião ou não? Não, não, faz sentido o que você Ah, está tá, falando. nossa, Eu é que eu achei o seguinte, pô, Lourenço, você está dizendo que os pais pobres são mais ferrados da cabeça do que pai rico, coisa do tipo, mas não é nada a ver, tá? Só estou dizendo que pai rico dá menos atenção por conta do trabalho e normalmente escola pública tem muita gente com pé ferrado. Só tô falando isso, porque é verdade. certo sentido, Lorenzo, porque o pai rico, ele precisa trabalhar mais para manter um padrão de vida melhor. Para ele trabalhar mais, ele precisa estar mais tempo fora de casa. E como esse pai é mais rico, então ele consegue dispor de mais opções de babás eletrônicas para deixar o filho, né? Enquanto ele Sim, sim. trabalha, ou faz outras coisas. Então, o pai que é rico, ele pode pagar Netflix, ele pode pagar Disney+, ele pode dar N videogames, ele pode Ele pode fazer fazer qualquer muitas coisa, né, mano? coisas Ele pode para fazer. ser ausente que o pai pobre não pode, né? Sim, sim. E, isso é uma pena. O pai rico, ele pode fazer qualquer coisa para não perder a cabeça, entende? Sei lá, mano, qualquer coisa. Ele pode fazer qualquer coisa. Já o pai pobre não tem essas possibilidades, tá ligado? De, sei lá, eu tô puto pra caralho, então eu vou ficar aqui jogando videogame. Cara, não é assim que funciona. A gente sabe que tem muita família aqui no Brasil que não tem dinheiro pra videogame. Até por conta, né, mano, pra ter dinheiro pra videogame hoje em dia, meu Deus do céu. É foda, né, mano? Brasil tá foda, Brasil tá foda. Enfim, cara, e como que, tipo assim, como que é pra você... Ah, como que é a palavra mesmo? Como que é pra você reensinar para as pessoas como que funciona a creche, coisa do tipo? Acho que você entendeu minha pergunta, não entendeu, né? Ensinar para as pessoas como funciona. Não é isso. É que você falou lá que as pessoas de 5 anos, antes da pandemia, estavam com 2 anos, sabe? E daí agora voltaram com 5 e você tá tendo que mostrar como funciona a Ah, regra. sim, Coisa do readaptar tipo. as crianças às Readaptação, regras, sim, né? sim. Falei Então, errado. então, Então, isso nós estávamos fazendo bem lá atrás, no começo do ano, né? como que foi? Uh, mas me explicando melhor, assim, nós explicamos as regras para eles, nós colocamos de volta a rotina, né? Mas quando eu falava de readaptar, é mais no sentido de eles aceitarem mais a rotina, sabe? Eles aceitarem mais as regras, eles tornarem a entender novamente a importância daquilo, né? Eu falo que uma criança vai respeitar uma regra no momento que ela entende por que aquela regra se aplica, entendeu?
O momento que ela Sim, entende que sim. não é porque o adulto quer, mas porque tem uma consequência, né? Uhum. E, cara, deve ser meio complicado. Eu tô evitando falar palavrão, depois que eu descobri que se eu falar muito palavrão aqui, o YouTube vai ver para tentar monetizar meu canal. E daí, então eu vou tentar evitar aqui para o YouTube não acabar achando um vídeo com palavrão. Enfim, deve ser muito complicado você tirar a rotina tipo assim, uma rotina sem rotina da criança, sabe? Por conta que quando estão em casa, eles estão sem rotina, tá ligado? Eles não têm rotina nem nada. E daí, depois de 2 anos, os caras irem para a escola e ter essa rotina de o tempo inteiro ficar parado. Ficar parado, mano, para uma criança é complicado. Ainda depois de 2 anos sem ficar parado dentro de casa. Então, como está sendo isso? Mostrar não, é fazer a criança ficar parada ali. Por conta que é complicado, né, mano? Então, parados na creche, eles não ficam tanto, tá? Isso vai passar a acontecer no momento que você entra no ensino fundamental, que em alguns estados do país é conhecido como PEB 2. Quando você entra no ensino fundamental, entra no primeiro ano, Uhum. esse é o momento que o professor vai falar para as crianças, ó, agora acabou o momento de brincar. Antigamente, isso é uma coisa interessante. Várias escolas ainda tinham parquinhos, escolas de fundamental, eu digo, né? Ainda tinham parquinhos, e isso aos poucos ia sendo retirado, né? Ia sendo tirado da rotina. Então, aos poucos, eles iam se acostumando a parar. Só que, Uhum. no fundamental, existe uma problemática muito grande de que nós temos muito conteúdo para passar e muito pouco tempo. Por mais que não pareça, porque aí a gente está falando de 200 dias de ano letivo, né? Bastante. Mas Eu, se você quiser, Lorenzo, e aí fica o convite para os leitores também, quiserem observar, o que norteia o que deve ser passado em cada fase do ensino são um grupo de livros enormes, literalmente umas enciclopédias, tá? Chamados referenciais curriculares nacionais. E o professor ele pode passar esse conteúdo da maneira que ele achar melhor. Porém, tem que ser aquele conteúdo, tem que ser o que está lá. Então a grande problemática é essa, entendeu? Então não tem jeito. A hora que entra para o fundamental, vai ter que parar de brincar. Isso é uhum. uma crítica muito importante, muito válida que a gente faz, porque a criança não deixa de ser criança dos 5 para os 6 anos. Não existe isso, não há essa. É, não vai desse 100 a 0, entendeu? Não tem essa quebra, né? Que a gente imagina. Sim, sim. Deve ser muito chato mesmo. Tipo, você falou, ó, parou de brincar, não vou mais brincar, agora é só estudar. E é ruim, sabe por quê? Por conta que eu já vi, até estudo sobre isso, que muita gente que tem muito talento na creche, coisa do tipo, por conta que a gente sabe que tem criança que tem muito talento, né? Para desenhar, pensar, coisa do tipo. E daí, depois que chega na escola, como tem tanta coisa, mas tanta coisa, que acaba que a criança deixa esse talento para o segundo plano. Daí, quando chega na fase do ensino médio, coisa do tipo, ela esquece, ela não tem mais. Sabe? Ou seja, meio que a escola engole o talento da criança. Você entendeu o ponto que eu queria dar? Né? Assim, a gente tem. Essa é uma outra crítica também que eu acho que é muito válida de se fazer. A gente vive sob um sistema de ensino que não prioriza. Não prioriza que cada aluno é diferente, cada aluno tem um ritmo, cada aluno tem um tempo. A gente vive sob Uhum. um sistema que quer formar o quanto antes trabalhadores, né? Por mais que no papel, na prática, a gente diga, e soa bonito, né, que nós queremos formar cidadãos, a gente quer formar trabalhadores. A gente quer não, aliás, o sistema quer formar trabalhadores. O sistema quer formar massa de trabalho para manter o Estado avançando. Isso é parte do capitalismo, né? Uhum. Sim, sim. Ah, mano, que droga. Mas por que tu acha que a escola não valoriza o indivíduo? Não é que a escola não valoriza o indivíduo, eu diria. Eu acho que é porque tem muito indivíduo. Essa que é a questão, tem muito Ah, indivíduo. sim, sim. Entendeu? Eu acho que é isso. A gente meio que fica desnorteado porque tem muita coisa para ser feita, tem muita coisa para ser passada.
E tem um ponto que a gente quer chegar, que o Estado nos diz para chegar, mas não tem o que fazer, é difícil. Quando você está com 30 alunos numa sala, como você vai priorizar as individualidades de cada aluno? Entende? Não dá, não dá. Você não consegue. Aí vamos colocar ainda a escola que fica num lugar difícil, escolas em favelas, por exemplo. Sem Aí complica mencionar, mais, isso é né? uma coisa em todas, aquela porção dos alunos que não quer nada com nada, que não quer aprender, que está ali porque o Estado obriga. Eu lembro, até hoje, isso é uma coisa que me marcou, e eu só fui entender muito depois, de ouvir uma professora dizendo que a escola devia ser para quem quer. Não para todo mundo, para quem quer, para quem realmente se interessa, Tem para isso. quem sabe o valor daquilo. Eu também acho, pô. Eu acho a mesma coisa. Tipo, não tem por que tu obrigar a galera. Por quê? Por conta que daí vai ter o que tem. Entende? O que que tem? Tem violência hoje em dia. Aliás, eu tô vendo que a violência pós-pandemia tá maior, né, mano? Tá maior. E ainda mais por conta que tem a divulgação na internet daquela. Hoje em dia a gente tá naquela época de liberdade. Que cada um faz o que quiser. Sabe? Então o pessoal vai falar assim, pô, eu não gosto da escola. Eu tô aqui, mas eu não quero estar aqui, estão me obrigando. Então daí o cara vai lá e desconta a raiva na escola. E isso é um problema. Você não deveria deixar pessoas que não querem estar lá estarem lá. Não faz sentido, por conta que daí ele atrapalha todo mundo que quer estar. Entende? Ele atrapalha e ainda leva muita gente com ele. Muita gente que não iria estar se não estivesse lá. Eu acho que é importante salientar sobre isso, Lourenço, o seguinte, é, não é culpa nossa, professores, educadores, não é culpa Claro. diretores, isso é a maneira como a gente consegue sobreviver dentro do sistema, tá? Essa é a maneira Uhum. como a gente consegue sobreviver e se criar dentro do sistema. Isso é uma coisa que não vai resolver metendo pau na escola, metendo pau no professor, metendo pau em quem está embaixo. Isso é uma coisa que só vai se resolver de cima para baixo, entendeu? Só vai resolver em se trazendo profundas mudanças no sistema, mudanças políticas, tá? E para nós aqui embaixo, a maneira democrática de, pelo menos um pouco, um mínimo, influenciar sobre isso, eu penso, para nós aqui, é pelo voto. É pelo voto. Cara, mas o problema é o quê? O problema é que político não liga para educação, mano. Político não liga. A maioria dos políticos, acho que quase todos assim, não investem o que deveria ser investido em educação. A gente sabe disso. A gente sabe que, e mesmo se tu investir em educação, o problema é que as pessoas já vão estar ferradas nesse governo. Vamos dizer que o Lula é eleito. O Lula é eleito, ele investe em educação, mas o que adianta se a geração de hoje vai estar afetada pelo governo de agora, sabe? Você entendeu o meu ponto? Uhum. Isso Então, nos traz de volta aquilo que eu falei anteriormente. O sistema onde a escola se insere, né, no Brasil, ele não é feito para formar cidadãos, ele é feito para formar trabalhadores, entendeu? E uhum, para você formar trabalhadores, você não precisa de muito. Para você formar cidadãos, aí sim você precisa de muito, entendeu? Mas esse não é o foco. Para quem está lá em cima, essa é uma coisa triste de se falar, né? Eu acho que a gente paga um preço alto pela, como é que fala? Pela inteligência, né? sim. Quando a gente percebe onde está, a gente percebe a realidade política que nós enfrentamos. Para quem está lá em cima, basta fazer o mínimo, porque enquanto o capitalismo estiver a toda, enquanto a roda estiver girando, enquanto houver a desigualdade social, você sabe o que é, você sabe aquele velho mantra, muitos consumindo pouco para que pouquíssimos possam consumir muito. Enquanto houver essa disparidade, para quem está lá em cima tá ótimo. Para esses poucos que estão consumindo muito, tá ótimo, entende? É justamente por esta razão que é muito improvável que vá chegar um político que vai investir de fato em educação da maneira que ela precisa e que vai fazer essas alterações no sistema. Porque, mesmo que ele queira, que ele seja bem intencionado, a gente sabe que no executivo, no legislativo, na Câmara, no Senado, a grande maioria quer a manutenção do sistema. Uhum. Seja de direita, esquerda, de centro, não importa. A grande maioria está disposta a lutar pela manutenção do sistema, como ele é, como ele se coloca. Isso é triste. Isso é triste. Assim.
Cara, e eu tinha comparado já, né? Eu conversei já com meu antigo professor de tal, daí eu comparei a educação com o de estoque. Sabe o de estoque, né? Eu só conheço o de estoque, só para você ver como as minhas referências não vão muito longe. Eu conheço o de estoque, que é aquele passarinho amarelo do Snoopy, e eu conheço o de estoque, que é um site de fotografia, né? Que eu também já trabalhei com fotografia. Não, Eu não. acho que tinha um festival, não tinha? Com esse nome? É esse que eu tô falando. Ah, Tem, sim, tem, sim. é um festival que foi de 60 e pouco para 99. Daí eu comparo com o de estoque de 99, que foi o maior caos. Foi um caos absurdo, mano. Um caos absurdo. Foram 3 dias. Né? Daí eu sempre comparo com a educação. No primeiro dia, o pessoal vai para a escola, né? Eu tô comparando com a escola agora, tá? Comparando com a escola, não, tô comparando a escola com o destaque. Daí é o seguinte: primeiro dia o pessoal vai na escola, ok, beleza, o pessoal tá lá, feliz, sabe? Começo do ano, legal. No meio do ano, o pessoal já fica meio ferrado, fica meio ferrado na cabeça. Fica tipo assim, meu Deus, mano, olha só, os cara estão vendendo aqui o lanche tudo caro, mas lá na escola não vende, né? Na escola eles falam, meu Deus, mano, que lanche ruim, que lanche ruim, eles estão dando um lanche bem ruim. Essa batata aqui tá murcha, esse arroz aqui tá duro. Meu Deus, parece comida, acho que comida de prisão seria melhor. E daí, e daí no terceiro dia o pessoal já tá depredando a escola, já tá xingando todo mundo. Por quê? Por conta que eles estão vendo que o governo não liga para eles. Tá ligado? Eles estão vendo que eles vão ficar lá 4 horas, não vão aprender nada, o governo não liga, então por que eles ligariam para isso? É assim que eu imagino, sabe? Eu imagino isso, que primeiro começa feliz, daí o pessoal começa a perceber que o governo não liga, que parece que ninguém liga, porque ainda tem pessoa que tem déficit, né? Tem ainda pessoa que tem déficit, mano. Pessoa que tem déficit. Tu acha que eles vão, tu acha que eles vão mesmo gostar de estar lá? Tu acha que o pessoal que tem déficit vai mesmo aprender alguma coisa? Tu acha que o pessoal que tem Não, déficit, não. então, tu acha que a escola vai se importar que eles estão aprendendo alguma coisa? Tu acha mesmo que isso vai acontecer? Isso não vai, por quê? É como você falou, tem outros 40 alunos lá. A escola não pode parar para ajudar um, sabe? Então, o que acontece? Tem um déficit que não está entendendo nada. Tem uma pessoa que não tem três, não, vamos dizer que tem 5 pessoas que não tem déficit, mas também não está entendendo nada. Se o resto estiver entendendo, de boa. Esses 6 que se danem, e esses 6 que vão despejar todo o seu ódio, sabe? Esses 6 que vão. E é esse o problema. O problema é que as pessoas não estão sentindo que eles podem aprender alguma coisa. Eles não estão sentindo que está tendo efeito, sabe? Eles não. Esse é o problema. Ninguém, tipo assim, os professores e alunos, ninguém na escola está sentindo que está tendo efeito. Ninguém está sentindo isso. E o problema é, vamos dizer que tu tem uma família ferrada na cabeça. Mano, tem muita gente que tem família ferrada, né, mano? Pô, tem muita gente, com certeza tem aluno de escola pública que chega em casa e vê sua mãe sendo espancada pelo pai, com certeza tem isso. Eu acho que isso tem pra caralho. Droga, falei palavrão, mas que se dane. Então, e daí o que acontece? Daí imagina, esse cara ele vai lá, ele vê a mãe sendo espancada a noite inteira, e daí ele tem que ir pra escola pra nada, pra ninguém ajudar, pra não surtir efeito, pra não ter nada. Enquanto a mãe dele tá com o pai lá em casa. E daí ele fica pensando, mano, por que eu tô aqui? Sendo que nada tá acontecendo aqui, tipo, eu tenho que ficar parado, não prestando sem nada, enquanto minha mãe tá lá em casa, com meu pai. Por que eu vou ficar aqui? Tipo, esse tipo de coisa, entende? Nada tá funcionando. Esse é o problema. Outra Nada coisa tá que muitas funcionando. vezes às vezes é até um pouco pior. Às vezes a escola ela acaba sendo uma fuga das realidades Exatamente. difíceis dentro de casa. A escola acaba sendo muitas vezes a fuga desses conflitos emocionais, da fome. Nós temos no Brasil muitas milhões de pessoas passando fome e muitas crianças têm a única refeição do dia na escola, na creche. E isso é triste, porque isso coloca sobre nós, educadores, uma carga muito grande de trabalho, de responsabilidade que não deveria estar.
eu sempre falo que nós ensinamos os nossos conteúdos, mas não é nossa obrigação, como muita gente pensa, e é bom que se diga isso, inclusive, com respeito à educação infantil, não é nossa obrigação ensinar a dizer por favor, a dizer obrigado, a dizer me desculpe, isso não é nossa obrigação, isso tem que vir de casa. Mas às vezes, mas não raro a gente acaba fazendo, a gente acaba tendo que fazer, porque não vai vir, não vai vir. Eu vejo muita coisa, porque a escola que eu trabalho é escola de periferia de cidade pequena, creche de cidade pequena. A maioria das famílias são famílias pobres, né? E a gente acaba tendo, a gente acaba se envolvendo emocionalmente com essas realidades muito mais do que a gente poderia, deveria e gostaria, né? Eu penso. Sim, sim. É triste, mano. Meu irmão, ele estudava em escola pública e, mano, lá era tudo ferrado, tá ligado? Meu irmão, ele estudava lá. Tinha professor lá que tinha síndrome do pânico. Ele tem muito professor, né, que acaba tendo síndrome do pânico também. E daí um dia teve essa professora, né, que teve síndrome do pânico. Síndrome do pânico não, é aquele problema que tem medo de tudo. Qual que é o nome? É síndrome do pânico? Eu acho que não, né? É, ansiedade, seria transtorno de ansiedade? É, mas você sabe que tem medo de tudo? Eu esqueci o nome agora. Não sei dizer, não me vem também. Então, daí ela tinha medo de tudo. Tipo assim, ela achava o tempo inteiro que alguma coisa iria acontecer, sabe? E daí, depois de um tempo, ela se recuperou. Daí ela foi dar aula de novo na escola, né? E daí daí os alunos lá fizeram ela ter medo de tudo novamente. Então, esse que é o problema. O problema é que ninguém tá se respeitando. O problema é o quê? Quando você vê que... Eu vou dar uma de coringa aqui. Eu vou dar uma de coringa. Quando você vê que tudo é uma piada, entende? Todo mundo se torna um comediante, tá ligado? Quando você vê que tudo é uma piada, todo mundo se torna um comediante. Todo mundo quer ser um comediante. Por quê? Por conta que quando tudo é uma piada, você tem que rir de tudo, tá ligado? Você tem que rir de tudo. É um papel mais feliz, eu diria, né? Diante É, de todo o desastre que está em volta, né? não, só que o problema é que tem coisa que você não pode rir. Entende? Tem coisa que não precisa rir. Entende? Tem coisa que você tem que levar a sério. Por exemplo, a escola. Mesmo toda, assim, sim, eu vou ser bem um pouquinho. Pode parecer radical, mas não é. A gente, toda a educação é uma piada. Eu falei que seria um pouquinho radical, então desculpa aí, não foi a minha intenção. Não, foi bastante radical, foi bastante radical. É uma piada, é que assim, é preciso tomar cuidado com essas generalizações quando a gente fala, Não, claro, claro. né, que a educação é uma piada, mas é uma piada para quem, né? É importante Então, colocar esse detalhe porque é muito importante. Uma piada para quem está lá em cima, uma piada para quem está, para aqueles poucos que consomem muito e que não precisam dela. Então, tanto faz. É uma piada para exatamente. essas pessoas, né? Então, obrigado Ah, por evitar um cancelamento que eu ia até agora. nós estamos aqui embaixo, nos esforçando todos os dias para fazer o melhor por eles dentro do que o sistema nos permite fazer, porque não dá para lutar contra ele de onde nós estamos. Para a gente é algo muito importante, por mais que a gente tenha essa dificuldade de ver uma luz no fim do túnel, mas a gente continua procurando porque é a opção que a gente tem, né? Uhum. Quando você não consegue ver a luz, você perde esperança total, entende? É como tá a escola, mano. É como tá o ensino. O que que aconteceu? Ninguém tá com esperança no ensino. Por exemplo, tu vai no Facebook, Twitter, tu vai no Instagram. Mano, todo santo dia tem gente reclamando da escola. Tem gente falando que não tem ensino suficiente. E daí o que que acontece? Daí vem os casos de assédio também, onde as pessoas falam o seguinte, pô, eu fui lá, denunciei um caso de assédio que aconteceu na minha sala e a diretora tacou foda-se, entende? Por exemplo, tem casos onde pessoas são xingadas pelos professores, daí reclamam que a diretora que se dane, entende? Daí a pessoa fala assim, mano, por que votar num lugar onde literalmente todo mundo pode fazer o que quiser, a diretora não faz nada e eu não posso nem reclamar, entende? Por que votar num lugar
onde, onde é literalmente botar a mão, sabe? Por exemplo, você já ajudou crianças que têm algum tipo de déficit, ou coisa do tipo? Olha, eu tive algumas experiências, mas a minha formação ela não é específica. Eu poderia fazer uma pós, mas não tem próximo aqui onde eu moro e na minha rotina eu não consigo fazer. Mas então eu não tenho formação específica com deficiências, né? Mas eu tive sim algumas experiências, e é complicado porque são crianças que aprendem de formas diferentes. Eu não falo que são crianças, essas crianças valem menos ou são menos capazes, Não, isso jamais, tá? Mas são crianças que aprendem de formas diferentes da maioria. Então a gente precisa estar o tempo todo se reinventando para encontrar maneiras de lidar com essas crianças, né? uhum. Aí eu posso mencionar o caso do Bento. De novo, só relembrando nomes Sim, fictícios. sim. O Bento, ele foi há um tempo atrás, uma das minhas crianças. Quando ele chegou para mim, eu não sei se ele é de fato autista, porque a mãe nunca. Uma coisa muito comum que acontece é isso: os pais terem medo de levar o filho no médico e fazer o diagnóstico para saber se é ou não é, por medo de ser. Meu Deus do céu. Só que É. assim, não, é que é meio que trocar a causa pelo efeito, né? Como se o diagnóstico tornasse a criança deficiente e não o contrário, né? Uhum. Então não dá para dizer que ele era. Eu não posso dizer que ele era porque eu não tenho formação para isso, eu não sou médico, não sou educador com formação específica em deficiência para dizer. Então é uma seara que para mim é difícil de entrar. Mas quando ele me foi apresentado, me falaram que provavelmente ele era portador de autismo. Uhum. O que eu via no Bento é que ele tinha dificuldade de socializar com outras crianças, ele preferia brincar sozinho, ele se afastava dos outros. Ele não comia direito, ele recusava muita coisa para comer e ele tinha dificuldade para dormir. Durante algum tempo, ele só dormia na hora que eu chegava. Quando eu chegava lá, o meu expediente começava por volta ali do meio-dia, quando as crianças estavam dormindo. As meninas da manhã colocaram as crianças para dormir, e aí eu pegava eles lá dormindo, né? E por muitas vezes ele só dormiu depois que eu cheguei, né? Eu falo que a experiência com o Bento, ela foi uma das experiências hum, mais, mais difíceis, né? Mas ao mesmo tempo mais enriquecedoras que eu já tive como educador. E eu sou do tipo que se envolve muito emocionalmente, sabe? Eu sou do tipo que se apega aos problemas da criança, sabe? Eu sou do tipo que vai Uhum. dormir com os problemas da criança. Eu sou do tipo que vai Sim. dormir pensando o que eu vou fazer amanhã com essa criança, com essa questão, o que eu vou fazer, como eu vou resolver essa questão, como eu vou lidar com isso, sabe? Eu sou do tipo Uhum. que traz na minha, até por conta do meu transtorno de ansiedade, então eu acabo trazendo essas coisas, né? Eu consegui com ele uma melhora significativa, aos poucos ele começou a aceitar. No começo eu só aceitava arroz, depois aos poucos ele começou a aceitar a carne, que eu pedia para provar, e era uma relação de confiança. Eu não me vejo no papel de obrigar a criança a comer. Vou fazer o quê? Vou enfiar na garganta? Não posso. Não posso. Mas por uma relação de confiança, eu falei para você no começo, né? Eu prefiro ser o tio, eu prefiro ser obedecido pelas crianças por respeito, por ser o tio presente, porque eles gostam de mim, do que ficar na base do berro. Você entende? Sim. Então, Uhum. eu tentava criar com ele essa atmosfera de confiança, sabe? Então eu pedia para ele pelo menos provar, e ele aceitava provar quando eu pedia, por conta disso, por conta da relação que eu construí com ele. Uhum. Uh, e, e é isso, eu tive que construir com ele tudo aquilo que ele precisava desenvolver, e eu fiz com base nisso, com base em vínculo, com base em afeto. Por difícil que seja falar sobre isso, né? Hoje ele não está mais comigo, por razões que eu não vou entrar em detalhes aqui,
Ah, Ah, tá. que, enfim, como eu falei, eu sou o tipo que se envolve emocionalmente, né? Mas tem isso, às vezes acontece da criança não ver mais, parar de vir, né? O pai não mandar mais, pelas razões deles, né? E a gente tem que compreender. Eu falo assim, talvez uma das coisas mais complicadas de você lidar quando você trabalha com educação infantil com crianças muito pequenas, quando você gosta de fato de fazer isso, quando você se envolve, acho que talvez a coisa mais ingrata da profissão, é isso que eu quero dizer, a parte mais ingrata da profissão é que ela obriga que você se envolva emocionalmente, mas na hora que a criança precisa ir embora, você tem que saltar de 100 a 0, sabe? Para manter a sua dignidade. E isso é um processo que para quem está começando é bastante difícil, né? Uhum. Mas você já tem uma, uma extensa carga, né, mano? Uma extensa carga e coisa assim sobre isso, né, mano? Disso de você acabar ajudando a galera, né? E fazer o seu trabalho, né? De você fazer o seu trabalho e daí os caras irem embora e coisa do tipo. Como que foi para você no começo e como que é para você aguentar tanta, como que eu posso dizer, tanta gente que foi embora, tantos alunos queridos que foram embora? Como que é para você? Você se lembra da maioria, de todo mundo? Ou não? De todo mundo que você se envolveu emocionalmente? Assim, não tem Acredite. como lembrar de todo mundo. Eu lembro de uma maioria, quase todas as creches que eu passei, em vários tipos de trabalho, eu consegui guardar algumas fotos, ou que outras pessoas me deram, ou que eu tive autorização de tirar. Então eu tenho algumas lembranças guardadas, eu tenho algumas fotos, eu tenho vídeos de evento principalmente, existe uma abertura maior para se fazer foto das crianças em eventos, né? Uhum. E eu marco, em algumas fotos eu marco o nome da criança, mas a maioria eu lembro, como eu falei, eu sou do tipo que se envolve, eu sou do tipo que coloca ah, o vínculo, a relação como uma base para estabelecer a relação, para estabelecer a relação com a criança, de ser obedecido, de ser ouvido, né? E então isso faz exercitar vínculo todos os dias, faz com que a gente memorize, né? Uhum. Sim, sim. Voltou lá pro assunto que a gente tava falando antes. Por exemplo, também tem o bagulho de criança que é tímida, né, mano? Tem ainda criança que é tímida e tem ainda criança que, como eu falei, que tem déficit. Por exemplo, criança que tem déficit é o problema. A criança, ela vai ser muito afetada, ela vai ser muito mais energética e ela ainda tem, né, problema de atenção. Ela vai ser aquela criança que vai estar correndo, vai bater a cabeça na parede o tempo inteiro, vai tropeçar e coisa do tipo. E ela ainda vai ter baixa autoestima, né, mano? Ela ainda vai ter. Mas eu acho que criança não tem muito isso, né? De baixa autoestima e coisa do tipo. Ou tem? Não tem, pode acontecer. É aquilo, por mais que a gente tenta categorizar, por mais que a gente tenta ah, criar uma relação de grupos, esses são os normais, esses são os déficit, esses são os Tímida. TDAH. Por mais que a gente tente categorizar, colocar cada um na sua caixinha, no frigir dos ovos a gente sabe que cada criança é única, cada criança tem as suas questões psicossociais, familiares, estruturais, e a gente sabe que cada criança vai ter as suas demandas para serem lidadas, né? Uhum. E, cara, como que tu entrou nessa área de pedagogia? Cara, uma boa pergunta. Quando eu era adolescente, eu precisei passar por psicólogo, né? Eu passei 5 anos fazendo consultas semanais com um psicólogo, por questões que eu não vou entrar aqui agora. E tendo essas experiências, eu sabia que eu queria fazer alguma coisa nessa linha, eu queria trabalhar com criança, sabe? Quando eu tinha 15 anos, isso no primeiro ano do ensino médio,
Só para você ter uma ideia de como eu sou velho, isso foi em 2008, no primeiro ano do ensino médio. Eu li um livro, encontrei na biblioteca da minha escola, sempre fui devorador de livros, né? A literatura sempre foi uma coisa muito grande para mim, né? Eu encontrei um livro chamado Disciplina e Limite na Medida Certa, do saudoso Samitiba, que foi a minha primeira... Como que é a palavra? Foi meu primeiro norte na educação, assim. Foi o primeiro livro a respeito que eu li e foi a primeira... Como que eu posso colocar? Foi a primeira coisa que me ajudou a pensar um caminho, sabe? Eu queria fazer Uhum. aquilo, eu queria lidar com aquilo. Depois eu tive, claro, outras experiências, eu conheci outros autores, Maria Montessori, Alexandra Neal, esqueci o nome, que droga. Faz um tempo que eu não paro para ler, não estou tendo mais tempo, né? Vallon, Piaget, Vygotsky, enfim, todos esses caras, fui tendo contato com esses caras também na faculdade, fora, mas o Samitiba, ele foi o primeiro. Ele foi um norteador muito grande para mim, nesse aspecto. Uhum. Sim, sim. E você acha que, cara, me diz uma coisa, como que você fazia lá as consultas, né, com o seu psicólogo e coisa do tipo? Como que tu era antes e como que tu saiu? Eu acho uma parada bem interessante falar sobre isso, claro, se você quiser, por conta que tem muita gente que acha que não ajuda em nada, psicólogo não ajuda em nada. Então, eu acho bem interessante falar do antes e depois, se você quiser falar, claro. Então, essa é uma coisa interessante da gente conversar, né? Porque a questão do psicólogo é que o psicólogo, ele não, de fato, ele não faz nada, de certa forma. Uhum. Sim. Você que faz. O psicólogo, ele só aponta caminhos. Ele aponta caminhos, ele aponta formas que você pode fazer e lidar com os fantasmas da sua própria mente. Mas é você quem tem que fazer. Então, quando a pessoa entra no consultório de psicologia, ela se abre e ela não consegue criar, ou o profissional não consegue criar essa conexão empática com o paciente, ou talvez o paciente não esteja recebendo da maneira que o psicólogo espera, para ele não vai fazer diferença, ele vai voltar, vai passar a semana dele antes da outra consulta, sem que para ele tenha feito mudança significativa, e não raro ele pode colocar isso na conta do psicólogo, né? O que nem Uhum. pode ser, às vezes pode ser, mas nem sempre, né? O lance do psicólogo é isso, é que ele não faz, ele ajuda os outros a fazer. E tudo que você ajuda outras pessoas a fazer, se a pessoa fizer errado, parte da culpa é sua. Sim. Entendeu? Meio que você Sim. carrega isso, né? Ah, sim, só que ao mesmo tempo tem um problema, é que, tipo assim, ao mesmo tempo você tá pagando, tá ligado? Então, se nada deu certo, o cara vai falar assim, tô pagando pra quê? Entende? Tô pagando pra quê? Por conta que tu tá pagando, entende? Então você vai colocar a responsabilidade na outra pessoa. Por conta que, pô, psicólogo não é barato, né? Não, não é barato. E daí o cara vai lá e fala, não, tudo depende de você. Daí o cara vai falar assim, ué, então por que eu tô pagando se tudo depende de mim? Sabe? É tipo isso, mano, é tipo isso. Por conta que Sim, pois é. a partir do momento que tu paga para outra pessoa, mesmo que seja de você mesmo, você vai botar a responsabilidade na outra pessoa. Você vai botar na pessoa que você tá pagando, tá ligado? É assim que Sim. funciona. Então, se. Pô, pode falar. Eu posso voltar rapidamente, só concluir a questão da minha história com a educação? Ah, Nós claro, paramos mano. lá, Fica nós à paramos lá vontade. no ensino médio, então eu conheci Samitiba, eu conheci as coisas que ele dizia, as coisas que ele pregava, e eu comecei a pensar nisso. Isso me trouxe de volta lembranças de um professor que eu tive lá em 2003, isso na quarta série, hoje é chamado quinto ano, na época era quarta série. E isso me fez pensar em fazer aquilo que ele fazia, sabe? Uhum. Sim, sim. Ah, Mas era mas era assim um pensamento distante que eu tinha na época, né? Mas aí aconteceu uma coisa que fez eu perceber que talvez aquele era para ser o meu caminho. Eu não sei se você acredita em destino ou algo assim, mas na ah, época eu estava dividido entre fazer psicologia por conta
do contato com a minha psicóloga, né? E fazer pedagogia. Aqui a gente tem na minha cidade a Uniara, que ela oferece esse curso, mas é pago, né? E eu ia tentar fazer o ProUni para tentar conseguir um desconto e tentar fazer psicologia lá. Esse era um caminho. O outro era tentar fazer pedagogia pela Unesp. Que aí era só passar no vestibular. Como eu tinha feito cursinho, o Cuca, que é oferecido pela própria Unesp, então eu não ia nem pagar a taxa para fazer, né? E aconteceu, eu estava indeciso o que eu ia fazer, qual dos dois caminhos que eu queria. E aconteceu que, eu não me lembro o que aconteceu, mas eu acabei perdendo o período para fazer inscrição no ProUni. E eu passei em pedagogia. Falei, vou fazer. Aconteceu, vou fazer, né? E foi aí que eu acabei me apaixonando mais ainda por esse caminho, por esse tema. Eu sabia que era para mim. Na verdade, assim, desde criança, acho que esse é um detalhe importante. Desde criança eu já tinha mais facilidade de conversar com as crianças mais novas, sabe? Até preferia, inclusive, né? Falar com as crianças mais novas. Então, era uma coisa que já estava em mim, que eu já sabia que eu tinha um perfil para fazer isso. E quando eu li Samitiba, comecei a ler a obra dele, comecei a ter mais contato com isso, ali eu soube que eu queria fazer isso. Que legal, mano. Mas por que você... Por que você... Peraí, deixa eu só... Não é reformular a pergunta que eu tô falando na ordem errada. Por que você acha que você tinha melhor contato com as crianças do que com pessoas da sua idade, coisas do tipo? Então, não que eu tinha mais contato, ou melhor Não, contato, mas eu tinha mais facilidade de conversar com os mais novos do que outras pessoas tinham, Então né? é melhor contato, né, mano? Então é Por melhor exemplo, não contato. raro, adolescente normalmente não tem paciência, por exemplo, para falar com o irmãozinho mais novo, sabe? Meu Quando você tem, Deus. por exemplo, pega aí um moleque de 16 anos com um irmão de 9, 10, às vezes 13, é outro universo completamente diferente, sabe? Então é difícil se conversar. Mas eu conseguia estabelecer esses diálogos, sabe? Eu tinha facilidade de estabelecer esses diálogos. Ainda tenho. Que E, legal, mano. e esse tipo de coisa, esse tipo de marca de personalidade é um norteador que às vezes ajuda a gente a pensar o que a gente quer da vida, né? Mano, que legal. Cara, E mas assim, você não... Pode falar. eu não sou um grande seguidor de Nietzsche, né? Acho que eu tô mais para Maria Montessori, né? E outros autores que eu citei. Mas o Nietzsche, ele tem uma fala muito importante que eu acredito muito num dos livros mais famosos dele, que é o Assim Falava Zaratustra. É meio ruim de falar esse nome. Assim Falava Zaratustra. Ele atribui essa fala a esse personagem no livro, né? É o Zaratustra falando. Que ele diz o seguinte: vai levar, e sempre leva muito tempo até que o indivíduo encontre o seu lugar no mundo, na vida, até ele encontre onde ele se encaixa, a razão para ele estar vivendo, porque ele tinha que estar aqui, sabe? Leva tempo até que Sim. todos nós encontremos a razão porque nós temos que estar aqui, hoje, vivos, sabe? Não é amanhã, não é no próximo século, é hoje. E no momento que a gente encontra, a gente jamais deve se deixar afastar dessa razão. A gente jamais deve se deixar afastar desse caminho. Eu acredito nisso por conta que é muito complicado você achar algo que você realmente gosta, tá ligado? É muito complicado você achar algo que você realmente é bom. Às vezes, mano, tem coisa, assim, todo mundo é bom em alguma coisa. Você fala assim, todo mundo é bom em alguma coisa. Só resta achar o que você é bom. Sabe? Sim, sim. Todo mundo sempre vai ser bom. É como se fosse algo que tá desbloqueado e que você só precisa achar pra bloquear. Peraí, que é algo que tá bloqueado e você só precisa achar pra desbloquear. É, Sim, sim. é E essa isso. fala, e essa fala de Zaratustra barra Nietzsche, né? Ela é muito mais extensa
ela é muito mais abrangente do que só questão de profissão, só questão profissional. Ela é sobre a vida como um todo. A partir do momento que você encontra, por exemplo, a pessoa com quem você quer dividir sua vida, a partir do momento que você encontra o que você quer fazer, o que você quer passar a sua vida fazendo, a partir do momento que você encontra uma forma de arte pela qual você sente prazer em se expressar, a partir do momento que você encontra aquele hobby que, que faz o seu coração pulsar, enfim, a partir do momento que você encontra aquelas coisas, aquele grupo de coisas que faz a vida ter um sentido para você, nesse momento você descobriu por que você tem que estar aqui hoje. Porque a vida tem sentido, sabe? Uhum. Sim, sim. Bom, basicamente a vida não tem um sentido e é você que dá o sentido para ela, né? Se você dá o sentido para ela, então ela não tem um sentido, é só você que tá dando um. Então, então é basicamente isso que funciona. Mas a partir do momento que onde você dá um sentido para a vida, daí a vida começa a ter um sentido. Mas ela não tem um sentido. Entende? Ela não tem um sentido. Você que dá para ela e quando você começa a dar um sentido, daí ela começa a ter um. Você entendeu? Eu falei muito sentido, né? Mas é isso. Mas Sim, também. Um pouco nós damos e nós encontramos, né? porque, tipo assim, vamos dizer o seguinte, é como se você achasse uma caixa e não tivesse nada dentro, sabe? Você vai encontrar um sentido para aquela caixa. A caixa não tem nada, não, caixa é vazia, não tem, a caixa não é. Caixa é aquelas caixa de papelão, tá ligado? Tem muita gente que dá um sentido para essa caixa, mas essa caixa não é nada. Mas se tu der um sentido para ela, a partir desse momento, ela vai se tornar aquilo que você quer que ela se torne. É assim que funciona a vida. Você Acho fez que eu recordar uma cena muito. Eu não sei se você é muito fã de Chaves. Você me fez recordar uma cena muito tocante do seriado. É um daqueles episódios da escolinha em que o Chaves dá uma caixa de sapato pro professor, dizendo que é um presente. Quando o professor abre a caixa de sapato, em teoria, em primeiro momento, não tem nada dentro. Mas no fundo da caixa estava escrito Lo quiero mucho. Espanhol para eu te amo muito. Nesse hum, momento você percebe que, pelo contrário, essa caixa tem o mundo inteiro dentro dela. e é isso, mano, é isso. A partir quando tem algo, quando tem um vazio e você preenche esse vazio, o vazio para de ser vazio e se torna algo. Entende? É isso e é assim que funciona. Pô, eu gostei dessa frase que eu falei aí. Vou começar a usar mais vezes. Sim, pois é. Pensador contemporâneo. Pô, foi pica. Eu não sei se existe, mas provavelmente existe essa frase. Então, mas eu não sei que existe. Então, a partir desse momento, eu pensei nisso. Eu mesmo pensei nisso, entende? Se existe, que se dane. Entende? Mas eu pensei nisso. Enfim, ô, mano, falando nisso, a gente já tá chegando aqui a quase 10 horas. Então, Lorenzo, para a então gente encerrar, só para subverter um pouco a ordem, posso eu fazer uma pergunta para você? claro. Ainda dentro do tema da educação, se você não se importar, que o podcast é seu, né? Não, claro. Fica à vontade. Você ainda tem alguma lembrança, algum resquício de lembrança de quando você era criança na creche? De alguma coisa que Na- você fez? De alguma tia? Tem alguma coisa que você ainda se lembra que ainda ficou guardada? Acho que o máximo que eu me lembro, assim, não foi na creche, mas foi com a escola, onde foi o primeiro filme que eu assisti. E daí tinha um gordão da minha sala que ficava atacando pipoca, né, em mim e na minha família. E daí, e daí essa daí eu acho que é a única. Tinha também uma professora, que era uma professora loira de olhos azuis, e tinha eu andando e perdendo tudo no caminho. Aí quando eu era pequeno, né, eu tenho déficit e coisa do tipo, então eu andava e sempre vinha umas duas pessoas atrás de mim pegando as coisas que caíram na minha mochila, tá ligado? Daí eles vinham atrás de mim pegando, e daí depois quando eu chegava lá perto da minha mãe, o pessoal tava quase todos os materiais da minha mochila para minha mãe, assim, já que eles carregavam basicamente para mim, só que tudo caía. Mas fora isso, eu não me lembro de nada. Por quê? Mas você vê que são coisas significativas, né?
tudo É, isso teve um sentido, teve uma marca, né? Por mais simples que seja. sim, sim. Minha mãe, ela me contou até uma história de um dia onde uma menina me mordeu muito forte. E daí minha mãe ela falou e falou assim: morde ela de novo. Vai lá, morde ela de novo e morde mais forte. Só que daí eu não consegui. Só que daí eu não consegui morder. Então é isso. Acho que essa é uma das poucas lembranças assim, que eu tenho. E é só isso. Mas a última pergunta que eu ia te fazer é a pergunta que eu faço para todo mundo. Eu acho que eu nunca te fiz nos últimos podcasts que a gente fez, eu acho que eu nunca te fiz. Que é quando você olha a sua vida inteira, qual é a perspectiva que você tem dela? Qual a perspectiva que você tem da sua vida? Mas assim, o que eu quero para o futuro? Não, na sua vida inteira. Que já foi, o que está sendo. Qual a perspectiva dela? Eu não quero saber do seu futuro. Quero saber do seu Então, presente e eu tô passado. O tentando que você pensa? racionalizar, eu tô tentando racionalizar a forma como você está perguntando, porque a palavra perspectiva, ela diz respeito ao que virá. Perspectiva é o que você consegue ver, Qual, né? então, mas qual é a perspectiva que você tem da sua vida? O que você vê da sua vida? O que você vê, o que você está fazendo agora e o que já foi, sabe? O que você enxerga na sua vida? O que você vê? O que você enxerga da sua história inteira, dos seus, dos seus 0 anos de idade até agora, os seus 30 anos? Qual é? Sempre falo, eu sempre falo que nós somos cada desafio que nós vencemos, né? Nós nos moldamos de cada experiência e cada coisa que a gente se permite construir, né? O que eu vejo é que eu cometi muitos erros na minha vida, nessa minha estrada. Com certeza vou cometer muitos mais, essa não tenho dúvida. Mas a coisa mais acertada que eu fiz e continuo fazendo e vou fazer a minha vida inteira é me colocar na posição de estar sempre aprendendo, de estar sempre me renovando, sabe? De estar sempre evoluindo. Como homem, como pai, como educador e como cidadão. Que eu acho que essa aqui é a maneira mais correta e saudável de você passar pela vida, é sempre se colocando nesse papel de estar sempre evoluindo, sabe? Não, Sim. não se achar perfeito, não se achar centro de nada, não se colocar como modelo de nada, mas sempre procurando trilhar, procurando seguir, né? Eu acho que ninguém é tão ruim que não tenha andado, não tenha conseguido andar nada, não tenha conseguido evoluir nada, e ninguém é tão bom que não tenha mais nada para andar, que não tenha mais nada para evoluir. Eu acho que a resposta que eu posso dar é essa. Acho que a perspectiva que eu tenho é essa, de eu sempre me permitir evoluir. Isso jamais vai ser um erro. Uhum. Então, bom, então é isso. Cara, então é isso, mano. Divulga tudo que você tiver que divulgar. E daí, eu espero que você tenha gostado, tenha valido seu tempo. Divulga tudo que você tiver que divulgar e daí a gente acaba por aqui. Então tá certo, eu quero agradecer muito o espaço, a participação. Estou muito feliz de poder voltar, de poder falar um pouco mais da minha vida, falar um pouco mais do que eu faço, contar mais histórias. Para quem quiser saber mais, né? Dessa vez, como a entrevista foi foi nessa esfera da educação, eu tive que manter, tem que colocar uma postura mais séria, mas eu faço umas piadas de vez em quando. Eu não sei se eu sou mais engraçado, mas eu tento fazer. Eu falo, por exemplo, uma rapidinha que eu sempre conto, né? Quando me perguntam sobre aquela coisa que você deve lembrar que o Splanani falava, né? Do cantinho da disciplina. Eu falo que a minha mãe ela fazia muito isso do cantinho da disciplina comigo. O cantinho da disciplina da minha mãe era mais ou menos aqui 2 dedos abaixo da orelha, que é onde ela vai ficar esperto, né? Então eu tento Sim, contar sim. umas piadas, eu tento descontrair com o ritmo que a gente vai levando a vida no blog que eu tenho, que é o Comédias de Sempre. Já faz algum tempo que eu não encontro tempo de postar, porque a minha prioridade vai ser sempre as crianças primeiro, vai ser sempre o meu trabalho.
que é, como eu falei, é o meu noticiador de vida, mas de vez em quando eu posto alguma bobagem lá, se alguém quiser. É comédiasdesempre.blogspot.com. Tem a página no Facebook também, onde eu sempre divulgando os posts novos lá. E por enquanto, nesse momento, é mais isso que eu tenho para divulgar. Em breve, eu estou terminando um livro que eu quero estar publicando em breve. Quando isso acontecer, eu vou estar te passando, Lorenzo, todas as informações, tá? Aí você coloca na descrição da Eu, entrevista, se você eu, quiser. eu divulgo para você. Tem me manda, eu divulgo no Instagram, coisa do tipo. Uhum. E é isso. E aí, qualquer hora a gente se encontra por aí. Então é isso, mano. Muito obrigado por ter participado e tenha uma ótima noite.